Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí junto da sua família, dos amigos e principalmente na companhia de Jesus. Hoje, pessoal, eu trouxe para vocês, como nós estamos na semana que antecede ao domingo de Páscoa, a sexta-feira da Paixão, então eu trouxe para vocês aqui mais uma lição com a temática da Páscoa. E o título é Jesus da Vida e Esperança. Aí, quando você ouve a palavra Páscoa, no que é que você pensa? O que passa assim pela sua cabeça quando você ouve essa palavra? Muitos podem dizer bem assim, eu logo penso em chocolate, em coelhinhos da Páscoa. Penso assim, comer uma comida diferente, não é isso? Que às vezes pode passar pela sua cabeça, mas sabe, nós também vemos cartões de decoração com coelho, com ovos, com flores. Mas você sabe de onde vem essa tradição de coelho, ovos e flores? É que no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, né, na Europa, a Páscoa é para nós aqui, né, no hemisfério sul, no Brasil, é o começo do outono, né, tá ali já começando a ficar friozinho, porque logo vem o inverno, mas lá no hemisfério norte está começando o quê? A primavera. E por começar a primavera, quando as flores estão surgindo, as folhinhas verdes estão aparecendo, e aí, junto com isso, aparece o quê? Os animaizinhos. E quais são os animais assim que fica durante todo o inverno escondido e chega nessa época, eles dão, que é primavera, eles acasalam e dão bastante filhote? É os coelhos, coelho, esquilo. Então, isso lá no hemisfério norte. Já no Brasil, as pessoas usam, né, esse símbolo só por tradição, mas o que elas gostam mesmo é do chocolate. Porém, a Páscoa é mais do que apenas chocolate. A Páscoa nos fala da vida e da esperança, isso mesmo. Todos nós que vivemos aqui nesse mundo, nós queremos o quê? Ter uma vida abundante, não é? E ter esperança de dias melhores. Então, vocês vão ver eu falar bastante essas duas palavrinhas, vida e esperança, no nosso encontro de hoje. Então, existe alguma esperança depois que eu morro da vida? Será que depois que a vida nesse mundo se acabar, tem alguma coisa? É sobre isso que eu vou estar falando para vocês hoje. Deus usou uma família que viveu há cerca de 2.000 anos, mais de 2025 anos atrás, para nos ensinar essa importante lição sobre vida e esperança. Nessa família havia 3 irmãos, 2 mulheres e um homem. E a história dessa família está aqui, ó, neste livro maravilhoso, a Bíblia, a Palavra de Deus. A história deles se encontra no livro de João, no capítulo 11, que está lá no Novo Testamento. Então, essa família de 3 pessoas existia Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E a Bíblia também nos conta que essas 3 pessoas, eles tinham um amigo muito importante, muito maravilhoso. Que amigo que era esse? Isso mesmo, Jesus. Eles eram muito amigos de Jesus. E Jesus viajava muito, ensinava as pessoas sobre Deus e sobre como viver nos caminhos de Deus. Jesus também fazia muito milagres, coisa que somente Deus pode fazer. Jesus, ele curou cegos, curou paralíticos, curou leprosos. Isso porque ele é Deus, Filho. Ele veio do céu para nascer como um ser humano e viver aqui neste mundo entre as pessoas que ele
mesmo criou. E algumas pessoas não entendiam Jesus. Na verdade, algumas pessoas odiavam Jesus. Elas queriam o quê? Matá-lo. E outras pessoas ouviam, como esse aqui, ouviam falar de Jesus, queriam aprender mais sobre o céu, criam que ele era o verdadeiro Filho de Deus. E Marta, Maria e Lázaro, eles acreditavam em Jesus e eram amigos dele. Eles amavam Jesus e Jesus amava eles também. E um dia, porém, Lázaro ficou doente, mas muito doente, e suas irmãs ficaram preocupadas com ele. Elas achavam que, por mais que elas estivessem cuidando de Lázaro, Lázaro não queria melhorar. E elas fizeram a melhor coisa que elas podiam fazer. Elas mandaram alguém chamar Jesus, porque Jesus é ele quem dá o quê? Esperança. Isso mesmo. Quando Jesus recebeu a notícia, ele não veio imediatamente, porque ele estava o quê? Falando sobre o reino de Deus lá para outras pessoas. Então, ele levou 4 dias para chegar à casa dos seus amigos. Só que o que aconteceu? Enquanto Jesus demorou para chegar, Lázaro morreu. Mas Jesus esperou esses 4 dias porque ele tinha um plano. 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus chegou com seus discípulos e a primeira coisa que Marta e Maria disseram foi: Ah, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas estavam certas. Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro, ele poderia ter vindo, já que eles eram amigos, ele poderia ter vindo imediatamente e orado por Lázaro para que Lázaro ficasse são. Então aqui, ó, no capítulo 11 de João e no versículo 25 está escrito bem assim, ó, disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? E aí as irmãs falou, disse-lhes: Sim, Senhor, creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir no mundo. E elas falaram: Sim, mas nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Porém, nosso irmão morreu. Mas Jesus queria que elas entendessem que Jesus dá a vida. Isso mesmo. Parecia uma coisa estranha. Que Jesus disse, Lázaro acreditava nele e agora Lázaro estava morto. O que Jesus queria dizer? Jesus estava falando dos 2 tipos diferentes de morte. A morte física, né? Que é o nosso corpo aqui, ó. Às vezes a gente morre de causa natural, ou então, papum, sofre um acidente e morre. Mas ele também estava falando o quê? Da nossa morte para o pecado e sobre a vida eterna. Vida física é que nós temos nesse corpo agora. Uma vida que não dura para sempre e as pessoas morrem. A vida eterna dura para sempre. Então, quem confiar em Jesus, crendo que ele é o Filho de Deus e que pode nos livrar do pecado, ele tem o direito a viver eternamente com Deus no céu. Não importa o que acontecer na vida dessa pessoa aqui na terra. Essa pessoa pode ter feito às vezes muitas coisas erradas, mas se ela acreditou em Jesus, ela vai ter direito a ir morar no céu, porque Jesus dá vida, mas Jesus também nos dá o quê? Esperança. É Ele quem nos dá a esperança da vida eterna. E aí Jesus perguntou para Marta se ela acreditava que ele podia dar vida. E Marta disse que sim. Então, Maria também sabia quem era Jesus, o Filho de Deus. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, criança? Nosso Deus é um Deus triuno, ó. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São as 3 pessoas
da Trindade. Lá no princípio, o Deus triuno criou o mundo e tudo que nele há. Tudo que existe. Jesus deu vida a todas as criaturas do mundo, inclusive eu e você. Então, Jesus, ele dá o quê? A vida. É ele quem dá vida. Ele conhece cada batida do seu coração, cada respiração sua, porque ele deu a vida ao seu corpo quando você ainda estava na barriga da sua mãe. Olha só o que a Bíblia fala aqui no Salmo 139, no versículo 13 e no 14. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, ó, Deus, Jesus, ele tem o poder de criar vida. Ele deu vida para seu corpo, mas ele fez mais. Jesus amou você com um amor maior, mais forte e mais maravilhoso do que você pode imaginar. E este, crianças, é o nosso maravilhoso Jesus. E Marta sabia que Jesus é Deus. Ela sabia disso. E quando Jesus viu todas as pessoas tristes por causa da morte de Lázaro e viu Maria e Marta chorando, Jesus ficou triste também e começou a chorar. E Jesus perguntou onde Lázaro estava sepultado. E o Filho perfeito de Deus foi lá e chorou. Jesus chorou foi do quê? De tristeza. Porque talvez alguém que você ame muito na sua vida, criança, pode ter morrido. E você chorar e ficar triste, isso é um sentimento normal. Mas a morte acontece e ela veio ao mundo por causa do quê? Por causa do nosso pecado. O pecado trouxe dor e tristeza para nós. E isso afeta a mim e afeta a você também. Olha só o que a Bíblia fala aqui no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o pecado faz o quê? Com que nós morramos. Mas que morte que é essa? É a morte da nossa vida espiritual, porque o pecado nos separa de Deus e ele traz desesperança, o sentido de que nada vai mudar, de que você está preso para sempre no mesmo lugar. Mas o nosso Senhor Jesus, ele dá vida e também Jesus nos dá esperança. Isso mesmo. Quando Jesus chorou, ele estava chorando de tristeza por causa da morte, de tristeza por causa do que a morte traz, que é o pecado que faz com que, quando o pecado entrou no mundo, entrou também a tristeza e a dor que nós sentimos. Então Jesus chorando, e elas comentaram, né? As pessoas que estavam ali comentaram: olha, veja como ele amava Lázaro. Se ele o amava tanto, por que não curou ele quando ele estava doente? Então, aquelas pessoas, eles ainda tinham alguma dúvida sobre que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Então, Jesus, quando Marta e Maria levou ele até onde Lázaro estava, lá na sepultura, naquela época, quando uma pessoa morria, eles enrolavam seu corpo em faixas e colocavam eles num sepulcro ou túmulo e colocavam uma grande pedra na entrada. Então Jesus olhou para o sepulcro de Lázaro, lá com lágrimas nos olhos, e falou, ordenou
tirai a pedra. Então, Jesus, a voz que dava vida ao mundo inteiro, fez o quê? Ele orou. E a oração de Jesus está aqui, ó, no capítulo 11 e no versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque haveres de me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão para que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, Marta, Maria, a multidão ficaram maravilhadas, porque Lázaro saiu para fora. E naquela época, como eles enrolavam as pessoas, saiu Lázaro lá todo enrolado, né? Aquela múmia toda enrolada em faixas. E Jesus falou: tirem as faixas dele e deixem-o ir. As pessoas que odiavam Jesus não ficaram muito felizes de ver ele fazer esse milagre. Na verdade, só aumentou o desejo de matarem Jesus. Eles queriam impedir que mais pessoas acreditassem nele. Menos de 2 semanas depois que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus foi preso pelas pessoas que o odiavam. E depois dele ter sido preso pelas pessoas que o odiaram, eles o crucificaram numa cruz. Ele foi julgado porque eles estavam com raiva. Ele apanhou, foi cuspido, foi machucado. Por que Jesus deixou que fizessem isso com ele? Porque ele, assim como ele ressuscitou Lázaro, ele podia falar: não vou passar por esse sofrimento. Certamente ele podia impedir que aquelas pessoas o ferissem, mas Jesus sofreu de livre e espontânea vontade, porque ele estava abrindo um caminho para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus e ter a vida eterna com ele. Então Jesus foi pregado numa cruz, e essa era a forma mais demorada e cruel de se morrer. Eles colocaram prego nos seus pés e nas suas mãos, colocaram ele entre 2 ladrões que realmente mereciam estar ali naquela cruz, e ele tinha poder para descer a cruz e acabar com aquele sofrimento, mas ele não fez isso. Ele morreu de livre e espontânea vontade. Isso porque ele estava abrindo este caminho para que você e eu pudéssemos ir nos aproximarmos de Deus e ter direito à vida eterna. Depois de Jesus ter sido colocado naquela cruz, seu corpo foi envolvido em panos e colocado no sepulcro, e uma grande pedra foi colocada na entrada para assegurar que ninguém pudesse entrar e roubar o corpo de Jesus. Até mesmo soldados foram colocados do lado de fora para guardar o local. E os amigos de Jesus ficaram muito tristes, né? Eles tinham colocado sua esperança em Jesus. Eles não entendiam que Jesus dá a esperança. Porém, a história não termina aqui não, crianças. No terceiro dia, depois da morte de Jesus, algumas mulheres que eram seguidoras de Jesus, elas foram até o sepulcro e elas ficaram surpresas, porque a grande pedra havia sido removida. E aí haviam 2 anjos sentados no sepulcro e falou para elas: por que vocês choram? Por que a surpresa de vocês? Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. E as mulheres ficaram cheias de alegria. Jesus não estava morto. Ele ressuscitou e venceu de uma vez por toda a morte. Porque Jesus, ele dá vida, e Jesus, ele dá esperança.
Jesus apareceu diversas vezes para os seus discípulos e apareceu para mais de 500 pessoas. Ele realmente estava vivo. Ele está vivo hoje, turminha. Ele é o único que deu a você a vida física. E agora, ele também te dá a vida eterna. Ele quer lhe dar esperança todo dia e eternamente. Então, ó, fala junto comigo aí, ó. Jesus da vida. Jesus da esperança. Isso mesmo. Esta é a verdadeira história da Páscoa. Esta é a verdadeira história que o mundo não fala para você. Não é ovo de chocolate, não é coelhinho. Isso são apenas coisas para, às vezes, nos distrair do verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus, o único que limpa o nosso coração de todo o pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que confia em Jesus recebe a vida eterna. Vida eterna significa que você vai viver para sempre lá no céu com Jesus, que ele morreu, mas ressuscitou e ele foi preparar lugar para nós no céu, para que nós vivamos com ele. Mas eu quero falar, criança, para você que ainda não aceitou Jesus no seu coração, convida ele para morar no seu coração. Não é momento melhor do que esse que nós estamos comemorando a sua morte e a sua ressurreição, para que você decida entregar a sua vida para ele. E você que já conhece Jesus, já tem Jesus no seu coração, já sabe que ele é o único capaz de dar a vida eterna, que através dele, de você convidá-lo para morar no seu coração, que você tenha a vida, e essa nova vida livra você de todo o pecado. Então, não deixe que o pecado tenha domínio sobre você. Todos os dias você fala com o Papai do Céu, pede para ele perdão do seu pecado. E você que ainda não o aceitou como o Senhor e Salvador da sua vida, você agora tem a oportunidade de fazer isso. Eu vou fazer aqui uma oração e você ore junto comigo. Então vamos lá? Querido Deus, eu não sabia de tão grande sacrifício que o Senhor tinha feito por mim. Eu não tinha ideia, papai. Mas eu agora entendo que eu sou pecador. Eu confesso que tenho feito muitas coisas erradas. E eu te peço, Jesus, que o Senhor venha morar dentro do meu coração. Venha fazer daqui do meu coração a sua moradia. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e tudo aquilo que eu tenho feito que tem te desagradar. Não só a ti, mas também a Deus o Pai. Espírito Santo, venha morar dentro de mim e me ajuda a fazer o que é certo. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor passou ali naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Por isso te agradeço. Amém. Bom, turminha, este daqui é o nosso versículo, ó, da nossa história de hoje, que foi o que Jesus disse para Marta e Maria, mas não só para elas, mas para todos nós, para toda a humanidade. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, que fala sobre a verdadeira Páscoa. Ela é bem assim, ó. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Na Páscoa comemoram a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Tem muita gente que não dá valor
ao grande sacrifício do meu Salvador. Na Páscoa comemoram a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Então, não se esqueça que não foi o coelhinho que morreu na cruz, mas foi Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa história e não se esqueça que é Jesus quem dá vida e esperança. Um beijo grande para vocês, que vocês tenham uma ótima Páscoa, um bom feriado para vocês. Não se esqueça de entrar no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta, compartilha, tá bom? E venha fazer parte da família Virtude Kids e Teens. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!